E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e a gente vai fazer mais uma resolução agora da questão de número 16 do vestibular da URGS de 2020. A questão diz o seguinte, ó. No circuito da figura abaixo, todas as fontes de tensão são ideais e de 10 volts, e todos os resistores são de 4 ohms. Beleza. Quando a chave C for fechada, a potência em watts dissipada no resistor será de... E daí nós temos que encontrar aí a potência. Bom, chave C fechada, né? Circuito em funcionamento. A gente tem ali uma relação de resistores e tal. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Temos três fontes. Essas três fontes, elas estão associadas em série. E é uma coisa que não é muito comum a URGS colocar, mas nessa questão ela coloca, né? Três fontes associadas em série. Então eu vou abrir um parênteses aqui, antes de resolver a questão, só para lembrá-los o seguinte: quando eu tenho fontes em série, o que eu faço, professor? Ou eu somo essas fontes, ou eu subtraio elas, né? Ou eu somo os valores das fontes, ou eu subtraio os valorzinhos delas. Como que eu vou descobrir? Tu vai olhar o seguinte, ó. Lembra que a perninha maior da fonte é sempre o lado positivo e a perninha menor é sempre o lado negativo. Se tu observar que os polos opostos estão voltados um para o outro das fontes, né? O negativo de uma está relacionado com o positivo da outra, então nesse caso tu soma. Beleza? Agora se tu notar que os polos iguais, ou os dois negativos ou os dois positivos estão voltados um para o outro, aí tu vai subtrair essas voltagens aí a DDP de cada uma das fontes. Beleza? Então é só olhar o sinal. Se estiverem iguais, subtrai, se forem opostos, tu soma. Vamos voltar ali para a questão. Tu vai observar o seguinte, ó, essa fonte aqui, ó, mais e menos. Essa fonte aqui, mais e menos. Aí tu vai comparar, ó. Não importa se tem um resistor no meio, tá? Só tu comparar, ó. O menos de uma tá voltado para o mais da outra. Então, nesse caso, eu somaria 10 mais 10. Perfeito, né? Temos uma associação de duas fontes estão se juntando para dar uma fonte maior. Aí tu olha essa terceira, tu vai ver o seguinte, ó. Tu vai ver que o mais dela tá voltado para o mais da outra. E o menos dela tá voltado para o menos da outra. Então, essa aqui, ó, ela tá do contra, né? Ela seria uma subtração nessa relação aí. Se tu for calcular a DDP total, o que tu vai fazer, ó? Essas duas somam, então ficaria 10 mais 10. E essa ali que está circuladinha subtrairia 10 mais 10 menos 10. É como se essas duas se anulassem, então, né? Sobrando somente 10 volts. Lembrando, né? 10 é porque todas as fontes são de 10 volts. Resumindo, como essa aqui ela se opõe, é como se ela anulasse uma outra fonte, digamos, anulasse essa aqui, ó, sobrando somente uma fonte de 10 volts. Essa é a nossa tensão total, então. Perfeito. Agora o que a gente faz? Bom, a gente vai pegar agora, né, e resolver a questão, porque isso acabou virando uma questão de um circuito misto. Um circuito simples, né? Simples não, né? Um circuito misto, como a gente está acostumado a resolver. Vamos começar resolvendo esses dois aqui, ó. Esses dois resistores, lembrando que cada um vale 4 ohms, né? A própria questão me disse que todos são iguais. Eles estão em paralelo. Em paralelo, nós temos duas opções para resolver essa questão. Em paralelo, a gente tem, na verdade, três, né? Três maneiras. Mas quais são as que a que eu mais usaria? Numa situação normal, eu usaria o produto pela soma. Resistência equivalente. Eu pego em cima, multiplico os resistores, ficaria 4 vezes 4, e embaixo eu somo, né? 4 mais 4. Fazendo esse cálculo, só multiplicar e somar e dividir, né? Tu vai acabar achando 2 ohms. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas aqui os números são fáceis, né? Não seria um trabalho tão grande. Porém, como os dois resistores são iguais, aí a gente tem um macete, né? E esse não dá para usar sempre, só pode usar quando eles estão em paralelos e são iguais. A resistência equivalente é o valor que eles têm em comum dividido pelo número
de resistores com esse valor. São 2 resistores de valor 4. Então eu vou dividir o valor pela quantidade, né? 2 resistores. 4 dividido por 2, 2 ohms, né? Ou seja, qualquer um dos caminhos tu vai chegar na mesma resposta, de 2 ohms. Perfeito. Fazendo isso, tu redesenha o circuito. Não perde tempo, vai lá e redesenha. Tá aqui o nosso circuito. O desenho ele é, obviamente, de uma maneira bem simplificada, para a gente não perder muito tempo aqui. Ó, aqui está um dos resistores de valor 4 ohms. Aqui está o outro resistor de valor 4 ohms. A minha fonte de 10, né? Conforme a relação que a gente fez. Aqui está a chave, se tu quiser desenhar, não tem muita importância, né? E aqui está o meu outro resistor. O resistor de 2 ohms, o equivalente, né? Que nós encontramos aqueles 2 de 4 equivalem a 1 de 2 ohms. Beleza. Agora aqui, né, olhando essa situação, a gente percebe o quê? Que esses carinhas aqui, ó, eles estão em série, né? E em série o que a gente faz? Em série a gente soma tudo. Então a resistência equivalente vai ficar 4 mais 4 mais 2, o que dá 10 ohms. Essa é a minha resistência equivalente. Prof, o que é resistência equivalente mesmo que eu não lembro? A resistência equivalente é como se eu pegasse aquele circuito ali, grandão, e transformasse num circuito de apenas um resistor, onde a minha fonte é a mesma do circuito geral, só que a minha resistência, ela é, né, como eu falei, ela é uma resistência que substitui todo o resto. E nesse caso, pelo que nós calculamos, a resistência que substitui toda aquela relação lá é uma resistência de valor 10 ohms. Beleza? Com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo descobrir a corrente que circula, né, dentro desse circuito. Por quê? Porque nessa situaçãozinha nós temos um resistor e uma fonte. Podemos aplicar a pirâmide do Rui, onde corrente é igual a DDP por resistência. Como nesse circuito aqui nós temos uma DDP de 10 volts e uma resistência de 10 ohms, o cálculo é 10 sobre 10, o que dá 1 ampere. 1 ampere, só para a gente entender, né, é a corrente que circula nesse circuitinho simples. Só que como esse circuito é equivalente a todos os desenhos que nós fizemos, inclusive o circuito real, que é este aqui, a gente pode dizer que a corrente total, né, todos os valores que a gente descobre nesse circuito simples, a gente consegue aplicar ao circuito grandão. Então, esse circuito real, ele tem uma corrente sobre ele total de 1 ampere também. Essa corrente, ela passa, né, por todo o circuito. Aqui ela passa e se divide, né, porque são 2 caminhos, conforme aquelas regras do paralelo. E pelo resistor R, que é o nosso foco, né, ela está passando ali exatamente a corrente de 1 ampere. Que é como se ele estivesse em série, né, com todo o circuito. Os únicos que estão em paralelo são aqueles 2 de 4 ali, mas eles não influenciam na corrente que passa pelo R, né? Esse 1 ampere é a corrente total do circuito. Sabendo a corrente total do circuito, sabendo a corrente que passa pelo resistor R, agora nós conseguimos, através das fórmulas de potência, conseguimos achar o valor da potência do resistor R. Como é que a gente calcula a potência, professor? A gente calcula a potência, tem 3 fórmulas na verdade, né? Mas a gente vai usar a fórmula do π. O que é o π? É a corrente ao quadrado vezes a resistência do resistor R. A corrente é 1, que é o que a gente descobriu, que passa por ele, e a resistência dele é 4, né? Porque todos os resistores ali são de 4 ohms. 1 ao quadrado vezes 4 dá uma potência total de 4 watts. Esta é a nossa potência, 4 watts
alternativa, então, D para essa questão. Então aí, resolvemos aí a questão 16 do vestibular da URGS de 2020. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí direitinho a resolução. Resposta, então, alternativa D. E fiquem ligados aí para mais resoluções, né, no canal. Tchau, tchau para vocês e bons estudos!